Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Olha, pessoal, é a panela batendo, é banco voando, é telha caindo, é tijolo raspando, é gritaria, é desespero, é raio, trovão, é gente escondendo debaixo da cama. A Brasília está assim. Uma das casas da esplanada dos três poderes. Olha, Brasília está assim. O curioso é que tem muita gente falando por meio de repórteres, gente, inclusive, que usa toga, só que a mesma mídia capacha está dizendo assim: ministro tal resolveu não falar nada, não comentar nada sobre as sanções contra Trump, de Trump contra Moraes. Ministro tal também não. Só que estão falando muito, sim. Gilmar Mendes já está aí defendendo o controle estatal, dizendo que está defendendo o controle estatal das redes sociais e usando como mais uma desculpa para apressar o controle estatal das redes, dizendo que o Brasil está sob ataque internacional de Trump. Vejam isso, meu Deus. Olha, é uma coisa vergonhosa. Eu quero dar os parabéns para o Guga Chakra da Globo News, que ele admitiu, ele saiu do meio desse negócio todo. Ele falou: não podemos calar as pessoas têm direito de se expressarem. A Eliane Cantanhede diz: não é assim, vou ousar discordar de você. Essas pessoas são perigosas, as pessoas ousam que não sei o quê. Gente, é uma vergonha a mulher chegar numa idade daquela, praticamente na idade de Elizabeth II, e com esses tipos de conversinha fiada dessa Eliane, que tome vergonha, Eliane Cantanhede. Isso é feio para os teus tataranetos, pelo amor de Deus. Conheça a Perestroika BR, a marca que veste a direita no Brasil. Acesse o QR Code na tela ou clique no link abaixo na descrição do vídeo. Ao entrar no site, clique no campo de pesquisa, busque a palavra Venezuela para ter acesso à estampa exclusiva Bem-vindo à Venezuela do Sul e efetuar a sua compra. Bom, o Lula já mandou o Itamaraty, sabe, vestir as galochas, pegar os porretes, negócio assim terrível. Olha, falar firme, Itamaraty, fale firme. Por quê? Porque desde ontem a mídia também já dizia que o STF ordenou a Lula para mandar o Itamaraty ir para cima. Eu fico imaginando ir para cima como? Como? Para fazer o quê? Porque, ó, repito, sexta-feira, o Igor Gadelha conseguiu um furo de reportagem. O Eduardo Bolsonaro está em Washington DC, viajou de onde está morando, do Texas, para Washington DC, vai ter uma série de reuniões, e o Eduardo Bolsonaro disse: gente, já não é mais se as sanções serão aplicadas a Moraes, é quando. E não é quando 2, 3 semanas, até final de maio as punições serão aplicadas. Parte da mídia está dizendo: os Estados Unidos fizeram um mapeamento das esposas dos ministros do STF que têm escritórios e vão também estender. Eu fiquei dizendo: bom, se vão estender às esposas, então vão estender também aos outros ministros, que não será só Moraes então sancionado, punido. E se surpreender-nos a todos, não só Moraes aí no final de maio, que até final de maio vai ser aplicado conforme o Eduardo Bolsonaro. E se já aplicarem ao PGR de vez? Porque ninguém disse a quem, se só seria a Moraes. E se já aplicaram vamos imaginar, argumentando tanto, e se aplicarem já-se um pacote, a um conjunto de autores, Paulo Gonetti da PGR, diretor da Polícia Federal, uns 6 ministros, 8 ministros do STF, e se aplicarem? Rapaz, qual vai ser a reação dura que o Lula e os ministros que mandam no Lula vão aplicar? Se uma coisa, vocês, as falas atribuídas ao Gilmar Mendes a esse respeito são assim praticamente como se querendo cortar relações com os States. Quem essa gente está confiando, meus amigos? Será no chinês? Olha aqui. Aí tem um conselho. O Mauro Sabino, que é meio que nem biruta de assalto, né? Dá uma no cravo, dá uma na ferradura.
escreveu um texto dando um conselho a Lula, dizendo, pera lá, seja sóbrio. Quer dizer, está sóbrio? Seja sóbrio, não seja ébrio. Não vá com tudo não, irmão. Não vá com tudo não, segura um pouco aí, na linguagem do Brau, não vá com tudo não, irmão. Segura um pouco a onda. Olha lá, viu? Não dê um passo que não poderá depois regredir. Mário Sabino, Portal Metrópole, sanções dos Estados Unidos a Moraes. O Planalto deveria ser sóbrio, moderado na reação. Se Moraes ia ser sancionado, o governo brasileiro precisaria ser cuidadoso na reação que já está sendo exigida pelos ministros do STF. Exigida, quem está dizendo é eu não. Não sou eu não, é o Mário Sabino. Eu repito, não é uma questão de Estado. É uma questão que o governo norte-americano está aplicando uma sanção, e a lei Magnitsky prevê isso, e o governo americano já aplicou a várias autoridades de países que eles consideraram aí, principalmente a partir de 2016, quando essa lei Magnitsky se tornou lei Magnitsky global, mais poderosa. Já tem vários, nós vamos analisar aqui até uns. Quer por exemplo, uma aqui, mais conhecida nossa, a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, e seus filhos, né, esquerdista, não podem entrar nos Estados Unidos, mas foram aplicadas outras sanções a ela e seus familiares e assessores, etc, etc. Então, o ministro, o CPF do ministro, que está sendo punido pelo governo Trump. Não venham com isso, pessoal. O Gilmar Mendes está dizendo aí, estão querendo dar um ataque à soberania nacional, estão querendo jogar, dizendo que Trump está atacando o Brasil, o Estado brasileiro, Não. A mídia está trabalhando para fazer isso. Aliás, eles são os pais da mentira. Todos eles estão trabalhando, querendo jogar o povo. Estão querendo criar um ufanismo. Né? Olha, nós estamos, é crise no INSS, nós não temos mais dignidade e liberdade para podermos nos expressar. Os impostos são cachapantes, a Janja é vergonhosa, o Lula é um fantoche. Nós somos governados por uma junta judiciosa. Mas tudo isso vai mudar, porque nós somos um povo muito emocionado. Tudo isso vai mudar porque, a partir do momento em que, daqui a pouco entra o ministro da propaganda do Lula, Sidônio Palmeira, e vai criar isso. Vai fazer uma girada linguística e vai nos emocionar. Diz assim, Trump, nós estamos sequestrados. Mas agora você verá todo o conteúdo da nossa síndrome de Estocolmo, o Trump. Eu quero me ferrar sozinho, Trump, porque aqui a gente se esbagaça sozinho, não se meta, Trump. É isso, quer dizer que nós vamos despertar um amor estocolmiano, né? Não, quer dizer, veja, esse desprendimento, o Barrosinho e a Justiça Eleitoral não teve em 2022, porque o Barroso foi buscar ajuda. Ele confessou por 2 vezes que ele foi buscar ajuda do governo Biden, de esquerda igual ele de então, para se meter no processo eleitoral aqui nas eleições de 2022. Quem disse foi o Barroso. Disse no Brasil e disse recentemente, acho que em Harvard, não é? Nos Estados Unidos. Pois é. Achar que o brasileiro é um tolo incorrigível, né? O secretário de Estado, Marco Rubio, disse em depoimento, aquela coisa que nós já sabemos, né? Vamos aqui ao que interessa dessa matéria. Noticia-se que o STF, diz Mário Sabino, que o STF quer que o governo brasileiro reaja em defesa de Alexandre de Moraes, caso o ministro seja mesmo atingido por um arco. São várias sanções que vai da proibição de entrar nos Estados Unidos à proibição de transações com empresas americanas. É muito mais que isso. Os ministros do Tribunal dizem que qualquer sanção a Alexandre de Moraes seria inadmissível. Por quê? Porque nós queremos
né? Uma intromissão ao judiciário brasileiro. Vejam só. Vejam, nós deixamos de adorar a Deus, estamos adorando uma estátua. A Débora que o diga, né? Temos 11 deuses com D minúsculo, né? Compreendo a indignação, né? Mas aí diz o Mário Sabino diz assim: peraí, ministro, dizer que é inadmissível, né? Vocês podem ficar indignados, mas falar que é inadmissível está de brincadeira. O Trump sancioná-los. Aí, sem entrar no mérito das acusações contra o ministro, porque o Mário Sabino não quer entrar em mérito, né? Está com medo, né? Observo que assim como o Brasil está livre para sancionar um cidadão americano que julgar ter desrespeitado suas leis, os Estados Unidos também estão livres para impor sanções a um cidadão brasileiro, Moraes, CPF Moraes, que julgam os Estados Unidos ter prejudicado seus princípios, né? Os motivos ideológicos que levariam o governo de Trump a punir Moraes estão dados. O presidente americano é aliado de Bolsonaro. Mas é da vida que governos ajam politicamente no campo internacional. Governos. O que certamente não os torna imunes a críticas e até retaliações. Ademais, ministros do STF arrogaram-se um papel político e é natural, portanto, que estejam expostos a respostas, no caso essa de Trump, das sanções sobre Alexandre, respostas políticas. Aqui o Mário Sabino está sendo honesto. É no tom e na amplitude de sua reação que o governo brasileiro deveria pensar com imenso cuidado, antes de tomar as dores do ministro e de atrair para si a ira do governo americano. Divulgar uma nota firme, mas sóbria de solidariedade à justiça brasileira, evitando ao máximo a fulanização, vá lá. E, além disso, em um momento de relações delicadas com os Estados Unidos de Trump, pode ser contraprodutivo para os interesses brasileiros, já suficientemente ameaçados pela sanha tarifária de Trump. Uma reação desproporcional reforçaria ainda a interpretação alardeada pelos bolsonaristas, mas não só por eles, de que Lula e a instância, o STF, né, se movimentaram e se movimentam em dobradinha. Imagina que o STF e o fantoche Lula não andam de dobradinha, não. Imagina. A única dobradinha que eles conhecem é aquela que leva feijão branco, uns miúdos, né? Jornalistas como esse Mário Sabino são inúteis. São inúteis, né? É uma gente... Ah, meu Deus, que falta faz um Carlos Lacerda. Que falta faz um Carlos Frederico Lacerda. Bom, eu quero dizer o seguinte. Há poucas horas, o governo de Trump impediu a entrada de juízes cubanos nos Estados Unidos. Tem muita coisa acontecendo, viu, em relação a essas coisas. Estados Unidos impede a entrada de juízes cubanos em solo americano. E Eduardo Bolsonaro vê relação com o Brasil. No dia em que revelou a possibilidade de retaliações contra Moraes, o governo norte-americano anunciou sanções contra autoridades de Cuba. Nós somos o Cubão. O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra 3 juízes e um procurador de Cuba, que agora estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. A medida animou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que enxergou uma relação entre o caso e as ameaças de retaliações norte-americanas contra o ministro Moraes. Segundo o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, esta ação, que proibiu a entrada de três juízes cubanos, antijuízes, né, e um procurador cubano, essa medida foi baseada em supostas violações aos direitos humanos praticados por essas autoridades cubanas. Imagine, por meio de ordens judiciais. Quer dizer, os juízes estavam sendo, vamos dizer assim, desrespeitando a lei em Cuba e levaram essa aí do Trump. A mesma acusação utilizada por parlamentares da direita brasileira e alguns congressistas norte-americanos para que se aplique sanções parecidas a Moraes. Disse o seguinte o Eduardo Bolsonaro, abre aspas, entendem por que tem autoridade brasileira que não vem para os Estados Unidos? O Moraes.
O Barroso foi, o Barroso, entendeu? Questiona Eduardo Bolsonaro, diz assim, aspas, segue. Estados Unidos, via o secretário Marco Rubio, acaba de decretar a impossibilidade de 3 juízes e um procurador do regime socialista cubano de entrar nos Estados Unidos. Acusações são de violações de direitos humanos. Está fazendo jurisprudência, né? Mais recente, para depois punir Moraes, né? Marco Rubio. Marco Rubio não é bobo, não, hein? Foi um bom legislador, não é bobo, não. Não pense que o Marco Rubio é bobo. Meus amigos. É isso aí, gente. Inscreva-se nesse canal. Se você já está inscrito, confira a sua inscrição todos os dias. Se já está inscrito, confira a sua inscrição todos os dias. Estão tirando as inscrições de vocês. Aliás, importantíssimo é dizer o seguinte, não espere a notificação. Não espere, não estão notificando nem 0,5% dos inscritos. Portanto, entre no canal 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, sempre que quiserem, de maneira espontânea por conta própria. Sempre encontrarão vídeos novos. Deixem comentários, por gentileza. Comentários respeitosos. É muito importante para mim e para você também. Os tempos não estão fáceis. Bom, compartilhem. Assim, aqueles que se interessarem pela linda camiseta da Venezuela do Sul, aqui no primeiro comentário fixado, há um link. Você clica e é direcionado à loja virtual do parceiro para saber mais sobre a aquisição dessa linda camisa.